Eu quero desejar a você uma boa noite e já agradecê-lo por mais este encontro aqui na Canção Nova. Casa de Deus, Casa de Maria, seja sempre muito bem-vindo. Como estamos felizes de mais uma vez estarmos aqui neste nosso encontro no Além da Notícia. E claro, a gente sempre chega com informações preciosas e com temas importantíssimos para nós, para a nossa vida, também para a vida da nossa nação. Hoje não vai ser diferente, vamos falar hoje sobre um projeto, sobre um movimento, sobre algo que está transformando o nosso país. Sim, porque o Brasil está mais politizado, concordamos todos. Falamos de política o tempo todo, em todos os lugares. Ok, nem todo mundo fala, não é? Mas alguém ao nosso lado está falando. E nem sempre a política é compreendida em sua essência mais profunda, o serviço ao bem comum. Sim, essa incompreensão e rejeição tem um motivo: o mau proceder da classe política. Generalizei? Poder, estratégias, disputas, corrupção ganham as manchetes diariamente. E a gente está vendo isso aí. Será que não há esperança, que não tem ninguém incomodado com isto e tentando mudar essa triste sina do nosso país? E se surgissem políticos vocacionados, homens virtuosos, bem formados, buscando atender a esse chamado e missão? Hoje eu quero trazer uma boa notícia, que é fruto do trabalho de intelectuais e acadêmicos que amam o Brasil. Nós já temos em nosso país esse núcleo pensante, uma escola formando líderes virtuosos, homens e mulheres preparados para liderar em casa, no campo profissional e especialmente na política. Essa formação busca integrar diversos conhecimentos. A psicologia ajudando a economia, a filosofia ajudando a ética, a história ajudando a política. Seria um sonho tudo isso? Bem-vindo ao programa de hoje. Vamos apresentar uma escola de formação de líderes à luz dos valores universais, da unidade, do diálogo e da busca sincera pela verdade. E para este programa de hoje, eu vou trazer aqui um convidado muito especial, que tem sido uma inspiração para milhares de pessoas em nosso país e que formou uma equipe junto a ele que está mudando o jeito de pensar o Brasil, de pensar a vida. Bom, eu quero receber aqui Reinaldo Augusto. Eu já tinha um desejo enorme de conhecê-lo, já conhecia à distância. Seja bem-vindo, prazer, obrigado. É recíproco. Eu também conheci à distância e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Canção Nova, onde na minha infância, na minha juventude, fui evangelizado pela Canção Nova. Padre Jonas, com toda aquela missão, aquele ardor dele, cativou mais um jovem. Eu sou fruto de mais um de vários jovens que ele cativou. Realmente estou muito contente de recebê-lo aqui hoje, sobretudo pela grande notícia que você vai trazer hoje para nós, para as pessoas no Brasil inteirinho, de um trabalho magnífico que vem sendo feito. Eu mesmo já conheci esse trabalho, já participei dessa escola de formação e fiquei assim edificado. Mexe com a gente, transforma, abre os nossos olhos. Mas a gente vai falar de tantas outras coisas. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Quero apenas mencionar aqui, o Reinaldo é casado com a Ana. Você tem muitas Marias na sua vida. É casado com a Ana Maria, tem 4 filhas chamadas Maria: Maria Clara, Maria Tereza, Maria Cecília, Maria Rita. 6 Marias, porque tem Nossa Senhora também. Talvez tenha outras ainda, tem? Não, atualmente são sogra. Elas. A sogra, minha mãe já faleceram, mas tinha todas elas comigo. O Reinaldo é engenheiro agrônomo, empresário, é pregador e conferencista ligado à Renovação Carismática Católica. Uma longa história junto à Renovação? Desde quando a minha conversão aconteceu, que foi uma coisa assim interessante. Eu era jovem, como todo jovem, de família católica, mas aquele catolicismo tradicional, de não perdia as missas dominicais. Meu avô estava na aparição de Fátima. Uau. Então rezava-se o terço em casa, mas eu era aquela ovelhinha que ia nos domingos e andava levando a vida normal na sociedade. Até que um dia aconteceu um fato inesperado. Eu tive um encontro maravilhoso, aonde não foi comigo, foi com meu pai, onde meu pai estava doente, com um problema na coluna cervical, e estava com muitas dores e teria que sofrer uma intervenção cirúrgica, não tinha mais jeito. E 3 senhoras resolveram orar pelo meu pai.
a dona Delci, dona Antônia, dona Zarife. E naquele momento, na capela do Perpétuo Socorro, ali aconteceu um milagre. Meu pai esquentou todo o pescoço dele, ele tirou o colete que sustentava a cabeça e dali em diante nunca mais teve nada. E aquilo mudou a minha vida. Esse jeito da renovação carismática te tocou. Tocou. Mas não foi uma conversão fácil. Foram 2 anos de conflito, olhando para a minha vida como empresário, como uma pessoa que atuava na sociedade, e ao mesmo tempo vendo a palavra de Deus que me cativava. Então eu passei a frequentar retiros, Canção Nova, Padre Jonas, Dom Terra, tantos outros retiros e formações, e tinha um conflito. E depois de 2 anos eu tomei uma decisão e resolvi parar com todas as minhas atividades, porque eu achava que Deus estava lá em cima e a gente aqui na terra. E descobri que Deus está aqui atuando. Nós só não vemos, mas sentimos e Ele age. A gente vai aprofundar mais tudo isso aí, tá? Você é fundador da SIM, Sociedade Irmãos da Misericórdia. Eu não conhecia a SIM. A SIM é uma associação que nasceu desse período todo da minha conversão, onde até o meu bispo, eu comecei um trabalho de evangelização também com jovens. Sua região ali é Marília, interior de São Marília, Paulo? diocese de Marília. Sim. E eu comecei a trabalhar com jovens. E quando aquilo foi crescendo, eu falei, vamos formar jovens para evangelizar jovens. E aos poucos foi sendo construído grupos, trabalhos, onde a gente começou a dar seminário de vida no Espírito para a pessoa aprender a ouvir Deus, ter uma intimidade da oração com os carismas, dons. Padre Schuster assumiu esse trabalho conosco, pregamos 10 anos juntos, e aí foi todo o nosso trabalho e foi ampliando. E ao ampliar, o meu bispo viu que estava muito grande e estava trabalhando e tinha problemas contábeis na mitra diocesana, porque a gente começou a vender muitas Bíblias para as pessoas, para jovens. Olha qual o problema. E aí, nós chegamos a vender 5.000 Bíblias por semestre. Meu Deus. Para jovens? Para jovens. E a gente fazia as Bíblias, o preço à vista, em 5 pagamentos, porque jovem não tinha dinheiro. Ele entrava para fazer o seminário e ia pagando aos poucos durante o seminário. E tinha apostila, o curso em cheios, que ele ia trabalhando esse período todo. E era tudo um combo, a compra da apostila, da Bíblia, e os jovens iam crescendo. E isso, o senhor bispo, Dom Oswaldo Giuntini, pediu que a gente montasse uma associação. Foi assim que nasceu a SIM. Tá, tem mais coisas para a gente falar aqui ainda. Antes de eu chegar aqui no principal que eu quero hoje destacar, eu quero agora citar que você ingressou na vida pública em 2006, exerceu 4 mandatos consecutivos como deputado estadual de São Paulo. Essa experiência, como foi? É incrível, né? Através da evangelização a gente vai se envolvendo e eu fui percebendo algumas coisas que me incomodou. Nós chegamos a ter 48 equipes de pregadores, 32 ministérios de música. Nós chegamos a dar 28 retiros simultâneos no mesmo final de semana. E a minha experiência, agora os jovens estão encontrando Deus. E em um determinado momento, alguns jovens foram para as universidades e voltaram diferente. Aquilo me impactou, porque eu não imaginava que alguém que tivesse tido aquela experiência com Deus que pudesse vir cair. E eu comecei a querer entender por que, como aquilo havia acontecido. Comigo foi o contrário, uma conversão, onde eu saí e vim para Deus, quando descobri Ele agindo. Esses jovens viram Deus agindo e acabaram tendo uma conduta diferente. Foi aí que a gente começou a se preocupar com a campanha da Fraternidade, Justiça e Paz se abraçarão. Despertou a minha curiosidade para começar a eleger pessoas que tivessem os princípios morais pautados pelo Evangelho. E eu comecei a incentivar pessoas a participarem. E aí nasceu esse meu contato
como evangelizador, preocupado com as leis, com o poder na sociedade. Daí você ingressou na vida pública. Mas dessa experiência também nasce uma outra experiência que eu acho que essa tem sido transformadora, tanto para você quanto para milhares de pessoas no Brasil. O Instituto Liberdade e Comunidade Libicom. Já foi resultado dessas experiências? Dessas experiências todas que foram elegendo pessoas, aí as pessoas falaram, nós precisamos eleger um deputado. E aí recaiu sobre mim. Isso foi muito difícil. Imagine eu deixar a comunidade, deixar a associação, e eu não queria. E entrar numa seara que é vista de forma muito hostil. Eu internamente não queria. Na minha oração eu tinha muito conflito, apesar de, como eu incentivei muitas pessoas para participar de política, eu não podia mostrar essa inquietação no meu interior. E foi um bispo, Dom José Maria Saracho, que me chamou e falou, Reinaldo, como é que está o trabalho de fé e política? E eu expliquei todo o trabalho e ele falou assim, vamos dar um passo a mais, precisamos eleger um deputado estadual e federal. E aí começa toda uma atividade e acabei entrando. Mas precisávamos dar continuidade à formação. E a minha sogra encontrou com o professor César Saldanha. Então, com esse encontro, ela falou, você tem que fazer o curso do professor César Saldanha. E é importante dizer quem é César Saldanha. Nossa, professor César Saldanha é um homem, um jurista renomado, um professor, um intelectual uma grandeza espetacular, não com só sua sabedoria, como princípios, um homem que se dedicou à formação das pessoas, um missionário. O que ele fez para mim não tem explicação. Ele morava em Porto Alegre, pegava o avião, vinha a São Paulo, pegava outro voo, ia a Presidente Prudente, eu ia buscar em Presidente Prudente, e ele ia em Dracena para me formar. Segundo o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele, que era o reitor do Largo São Francisco, durante muitos anos, maior constitucionalista, fala que o professor César Saldanha foi o maior aluno de todos os tempos do Largo São Francisco. Esse trabalho que nós estamos fazendo, ele é indispensável para que o Brasil se encontre a si mesmo. Esse trabalho é uma condição indispensável a qualquer tentativa organizada de influir na história do Brasil, no sentido de resgatar o nosso sonho de um país bem organizado, viável e de instituições, especialmente as políticas, que gerem bem comum, progresso, riqueza na sociedade brasileira. E é esse homem que me adotou. Eu não tinha nem noção direito com quem que eu estava. Qual o tamanho deste trabalho, qual o tamanho desta tarefa e desse trabalho de transformação cultural que a gente precisa fazer? Olha, uma coisa assim que eu nunca imaginei na minha vida estar fazendo o que eu faço hoje. Nunca. Ser um homem público foi um exílio. E que exatamente eu estou começando a sair desse exílio agora, depois de 33 anos. 33 anos buscando, 33 anos tentando entender. Eu acho que agora a gente está chegando num momento mais alto de tudo aquilo que a gente buscava. A compreensão para poder ajudar as pessoas estão desorientadas. E nesse sentido começou esse trabalho e nós começamos a reunir intelectuais. Eu não sou intelectual, mas através do professor César começaram a vir inúmeros intelectuais participando, e a gente chegou a uma conclusão: nós precisávamos ter um curso que tivesse a unidade da ciência, onde você fala de filosofia,
que está interligado com a psicologia, que está interligado com a ética, com o direito, com a ciência política, com a economia, com a história do Brasil, tudo isso interligado, com a mesma direção, para que as pessoas pudessem compreender. Então, a escola de formação de líderes não é líderes para a política, é líder para a sociedade. Em tudo nós precisamos de líder. Você quer casar? Você tem que liderar uma família. Sendo mulher ou homem, você vai ter que liderar os seus filhos. Você precisa trabalhar, você tem que se liderar o trabalho, o seu trabalho, e se você ocupa um cargo, você tem que liderar, como também na sociedade. Então, a escola de formação de líderes nada mais é um curso que leva a unidade das ciências em todos os aspectos, para que nós não falamos para ninguém, como você mesmo viu o curso, o que cada pessoa tem que fazer. Não é um curso direcionado falando faça isso ou faça aquilo, mas é um curso que você vai fazendo reflexão, vai olhando para a sua vida e vai vendo as decisões que você foi tomando em sua vida. Aonde você acertou, o que poderia ser melhor, e isso está pautado em 3 coisas importantes. A primeira, com quem, o que você teve oportunidade da tua vida, com quem você se relacionou. A segunda, que oportunidades você teve na vida, onde você viveu, o local que você esteve. E a terceira, e o que você decidiu, o que você optou. Que tipo de amizade você optou pelas pessoas, que tipo de atividade você optou pela realidade que você vive, porque as suas decisões é que vão impactar no que você é. Então, a escola de formação de líderes faz você refletir um pouco isso tudo, sem dizer o que é certo e errado, mas que você possa, de uma forma ou de outra, olhar para o seu interior e começar a tomar atitudes que redirecionam a sua vida. E é inúmeras pessoas que começam a fazer a escola. Nós começamos a fazer isso em grande escala, tivemos até 2.000 alunos em um final de semana, e a gente via que as pessoas ficavam inflamadas com todo aquele conteúdo, tudo aquilo, e queriam agir. Mas nós ainda não tínhamos um direcionamento adequado do que fazer para a transformação da sociedade efetivamente. Mas começou a nascer candidaturas, começaram a pessoas, esposa, falar, olha, você vai continuar nesse grupo, viu? Porque você virou o melhor marido. Filhos, pai, o senhor está diferente. Olha, o que está acontecendo? E também vice-versa. E tudo isso, pessoas começaram a tomar decisão nos seus empregos, a progredir no emprego, ganhar cargos de mais responsabilidade, porque assumiu esse protagonismo de liderança. E liderança é um serviço, não é mandar. A cultura que nós temos hoje é de mando. Não. Um líder é aquele que sabe fazer. Se ele sabe fazer, porque ele tomou uma decisão de fazer. Ele sabia algo, soube fazer, que é uma outra situação, e ele decidiu fazer. Então, isso tudo está no interior da pessoa. Vamos aprofundar mais isso daqui a pouquinho na sequência do nosso programa, o seu chamado à vida pública e liderar esse grupo de pessoas apaixonadas pelo Brasil e mostrar o que está acontecendo a partir dessa transformação toda. Gente, no próximo bloco, hein? Intervalo agora, a gente vai e volta já já. Estamos recebendo hoje aqui Reinaldo Augusto, fundador do Libcom, Instituto Liberdade e Comunidade, um movimento cultural que tem transformado o nosso Brasil. Eu ouso dizer, está transformando o nosso Brasil. A gente não vê, mas está transformando. Já já a gente volta. Eu sou psicóloga há 30 anos e eu trabalho desenvolvendo lideranças.
Quando eu recebi o convite para fazer a Escola de Formação de Líderes, de pronto eu aceitei, porque eu acreditei que ali eu fosse encontrar mais ferramentas, mais material para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. E para minha surpresa, a primeira coisa fantástica que aconteceu é que, na verdade, não era um olhar para o outro, era um olhar para mim mesmo. Então eu fiz um mergulho na minha própria liderança, na autoliderança, e isso me colocou numa condição profissional muito melhor. A segunda coisa que se destacou nessa escola é que existe algumas disciplinas que normalmente a gente não vê nos cursos que a gente faz. Então ali dá a possibilidade de você entender o ser humano de forma integral, e isso é muito rico. Quando eu cheguei na Escola de Formação de Líderes e vi o que foi apresentado ali, eu me encantei. Primeiro pela simplicidade das pessoas que dirigem essa instituição. Depois, pelo maravilhoso conteúdo que me permite, no meu dia a dia, depois de 68 anos de idade, reacender a minha chama da esperança de que nós podemos construir uma sociedade melhor. O Além da Notícia é sempre uma construção interior que vai se dando conosco à medida que a gente vai aqui debatendo, conhecendo histórias, temas, movimentos, tantas coisas. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui o Reinaldo August, líder de um grupo de pessoas apaixonadas pelo Brasil. Eu gostei tanto de ver isso aqui de vocês lá no site do Libcom, que é uma escola de formação de líderes com mais de 25 mil alunos formados em 10 anos de história e que já apresenta resultados extraordinários. Reinaldo, agora você disse assim que há experiências marcantes na sua vida que te transformaram no homem que você é hoje e no que faz também. E uma dessas experiências foi a Sociedade Irmãos da Misericórdia. Assim, vou até pedir a equipe que põe o símbolo aqui. O que há de tão significativo ali naquela logomarca? Nesse símbolo, se você observar, tem 3 cores que se destacam. O azul, que é a razão. O verde, que envolve toda a decisão, o coração. E a cruz, que é a caridade. Então, tudo que a gente está falando hoje, nós estamos falando um pouco desses 3 símbolos. Do movimento cultural, que é para formar, do movimento místico, que é o evangelizador, que é o verde, e o vermelho, que é a caridade, a política. Que hoje as pessoas têm aversão e quando entram para fazer em política, as pessoas estão entrando porque de uma certa forma só foi promovido coisas ruins. E na realidade, política é amor, política é caridade. Política é você deixar de trabalhar para o seu bem próprio para trabalhar para o bem comum, para o bem de todos. Mas isso é um martírio. Madre Teresa de Calcutá cuidava dos filhos de todos. Não era se era católico ou não. Então, o que nós pautamos? Para ver a realidade, o porquê. Se política é caridade, por que as pessoas detestam? Porque foi promovido más notícias. Um político faz algo errado, se proclama, se fala. E tem tanta notícia boa de tantas pessoas que estão neste momento frequentando hospitais, indo para as pessoas, salvando vida, em hospitais, em tudo. Asilos, APAES, creches. Mas a gente não divulga. Se não for através da unidade das pessoas de bem, nós não vamos formar uma comunidade que seja capaz de construir a civilização do amor. Nós fomos defendida por João Paulo II. O tempo todo, que norteou muito dos nossos trabalhos. Ele foi um homem que politicamente viveu na Polônia na maior crise na Segunda Guerra Mundial. A Polônia viveu os ataques entre os alemães, os soviéticos, tudo. E tinha Mussolini na Itália também. Tudo isso acontecendo simultâneo, ele estava no coração. É aí que ele é forjado. E ele foi um homem que, ao viver isso, ele não brigou. Os amigos deles quiseram pegar em arma e tudo, ele falou, olha, é legítimo isso, mas não é por aí.
ele foi trabalhar com a cultura. É normal as pessoas não entenderem que o que a gente precisa fazer é reconstruir o homem. É o homem que precisa ser construído. Porque um homem livre é um homem que constrói o mundo. É transformar o homem para o todo da sociedade. Todo. Se ele for para a política, será um bom homem lá. Se ele for para qualquer outro campo da sociedade, lá também ele fará a diferença com brilho. E aí tem 3 coisas que a gente coloca como prioridade. Bons homens para ter família, para o trabalho e para a sociedade. Então, líderes. A liderança não está exclusiva, liderança exclusiva para a política. A liderança nas empresas, que estão faltando. Bons pais, está faltando pais adequados que saibam liderar na formação de seus filhos. Então, o curso é muito mais que isso, não é focado para a política. É isso que às vezes as pessoas não entendem. É para a sociedade. Agora, da sociedade vai nascer pessoas vocacionadas que queiram sofrer. Por isso é a cruz da si. Por amor. Aqueles que forem e entender que ele vai ali para ser julgado. A nossa crise não é política, não é? É de compreensão humana. A visão e o entendimento que vocês estão tendo é que é preciso reconstruir o homem para reconstruir a sociedade, e só assim é que a gente vai mudar a realidade que a gente tem, é isso? Ronaldo, como que a sociedade se transformou do jeito que ela está? As pessoas foram tendo experiência com pessoas que falaram que iam fazer coisa e não fizeram. Isso nos frustrou. Então, isso se chama mentira. E a gente sabe quem é o pai da mentira. Dessa situação, nós passamos a fazer as coisas sozinhas. Quando a gente cai no individualismo. Ora, por que eu vou fazer sozinho? Se eu não confio no outro, eu vou gerando individualismo. Então, eu me divido. Diabolos, do grego. E do individualismo, nós caímos no totalitarismo, no autoritarismo. Nós caímos na acusação. A palavra que representa a acusação no sentido religioso é demoníaco. Quando a gente está acusando, falando mal, agredindo, nós estamos sendo demoníacos. Então a sociedade está sendo conduzida pelo pai da mentira, caiu no diabolos e virou demoníaca. E nós estamos assim com os nossos filhos. Só chamamos os filhos para chamar a atenção das coisas ruins. Nós chamamos os filhos. Eu me lembro, minha mãe só me chamava e falava, quem foi que pôs aquilo ali no lugar? Fui eu, mãe. Ela me chamava para elogiar as coisas boas que eu fazia. Hoje nós chamamos os nossos filhos para falar das coisas ruins que eles fazem. Nós estamos acusando os nossos filhos. E ali ela me chamava e falava, você ajudou a mamãe. Muito obrigado, meu filho. Mas será que você consegue também? Ela punha um desafio. Tinha uma sabedoria na relação e na formação humana. Educar pelo positivo. Pelo positivo. Dar a boa notícia. É isso que o padre Jonas sempre pregou. Eu estava lembrando dele, essa frase é dele. Educar pelo positivo. Ele sempre pregou. Ao fazermos isso, a gente resgata o fundador. Vocês, pelo amor de Deus, ensinar o Pai Nosso ao vigário, mas resgatem, mergulhem nele. Ele é o todo. É quem Deus usou para construir tudo este sonho, que é fundamental para que a Canção Nova, mais do que tudo agora, possa levar e promover a boa notícia. Nós temos inimigos hoje no mundo. A desconstrução social, a desconstrução de padrões, as ideologias, os questionamentos, a ordem natural estabelecida. Como responder a isto? Como que nós vamos enfrentar tudo isso?
É simples. Nós vamos propor uma solução simples, que as pessoas não sabem mais fazer. Dialogar. Falar um com o outro, ter diálogo, nós não sabemos. O adubo do diálogo. Do diálogo. É o diálogo. Diálogo é eu ensino, eu aprendo, a gente se conhece, porque o que nós somos hoje é fruto do relacionamento com pessoas que nós tivemos. Ninguém aprendeu a falar sozinho. Ninguém aprendeu a ficar com a postura ereta e andando. Nós sempre aprendemos com alguém. E dialogar nós precisamos começar a aprender. Porque hoje nós não estamos dialogando. A gente não sabe. A desconfiança gerou individualismo, o individualismo gerou autoritário. A vacina é o diálogo, aprender a conversar e trocar ideias, tentar entender. Mas aí eu preciso entender que você é uma outra pessoa, você não é como eu. E até tem uma dinâmica que a gente criou, onde a gente coloca uma maquete e várias pessoas em torno para ver aquela maquete. Cada um olha para a maquete e não pode falar nada. E depois escreve o que você observou na maquete. Ronaldo, ninguém fala a mesma coisa. Um começa a olhar para o outro. Todo mundo vê coisas diferentes. No individualismo, nós estamos perdendo este conhecimento de todos. E aí todo mundo leva um susto. Mas você viu isso? Por quê? Por causa disso, por causa daquilo. E aí um começa a falar com o outro, a gente começa a ver o todo. Ora, aqui gera uma necessidade. Nós precisamos aprender a dialogar, conversar. Nós precisamos nos interagir. E aí nós vamos cair na fraternidade, que é um outro aprendizado. Aprender a fazer juntos, não mais sozinho. Eu tenho uma ideia, você tem outra, outro tem outro gosto, e aqui precisa do diálogo. E na fraternidade, nós começamos a fazer as coisas mais belas, porque junta a minha ideia com a sua, com a do outro, e aquilo a gente começa a construir. A escola de formação de líder foi feito em fraternidade, com professores de várias disciplinas diferentes, falando de uma mesma aula, sugerindo trocas de palavras. Então, na aula de filosofia, tem palavras da psicologia, da economia, do direito, que os professores sugeriram para ficar melhor e conectar a aula de filosofia nas outras ciências, e assim sucessivamente. Você sabe, enquanto você estava falando de diálogo, eu estou aqui viajando na sua reflexão, e na hora do diálogo, alguém que tem algo bom para expressar vai fazer a diferença, não é? E às vezes, você não tem nada para expressar. Você tem uma dúvida. Mas a sua dúvida é capaz de me iluminar. Porque eu não tinha visto aquele problema. Eu não tinha observado aquilo. Então, quando a pessoa começa a viver em fraternidade, ela começa a perceber que um vê o problema e que a solução está com o outro. E ao trocarem ideia, começam a sair as soluções dos problemas. E aqui, vivendo em fraternidade, aprendendo a lidar com pessoas humanas. O que quer dizer pessoa humana? Pessoa que erra, que é falha. Hoje nós estamos em uma cultura que diz, não, você é o cara, você é bom, você entende. É um endeusamento do homem. Isso, a princípio, parece que é bom, mas, na realidade, isso está pondo um peso tão grande nas nossas costas que a gente vai sentindo que a gente não pode errar, que a gente tem que acertar, que a gente tem que saber de tudo. É muito pesado. Agora, o nosso é leve. Eu estou tendo a impressão que a gente está tendo uma mini aula aqui do Libicon. É uma reflexão apenas do que a gente vai vendo e as pessoas, cada um vai tendo uma noção de tudo.
Você já estava imbuído de tudo isso que você está falando para a gente aqui, e aí depois de 2006 até 2022, você esteve por 4 mandatos como deputado estadual. Essas motivações já estavam dentro de você quando você tomou essa decisão? Ronaldo, quando eu me casei, a única coisa que minha esposa me pediu que eu nunca fosse candidato a nenhum cargo público. Foi a única coisa. Eu falei, você não precisava pedir. Eu nunca vou ser nada se você não concordar. Então, nunca teve isso. Eu tinha um misto interior que eu não queria, mas exterior, como eu incentivava que tinha que ir, eu tinha que mostrar que queria, estava tudo bem, mas no meu íntimo é um martírio. Todo mundo. O que vão falar de mim, o que vão inventar. Quem não tem a visão clara do que é o sofrimento disso, não dá. Você se torna uma bela árvore frutífera numa avenida aberta. Exatamente. E todo mundo quer. Então, eu fiquei 10 anos com a minha família morando em Dracena e eu em São Paulo, indo e voltando 645 quilômetros toda semana. Desgastante, mas por um bem maior. Me elegi deputado estadual, trabalhei para eleger um deputado federal, fiquei como estadual. Com este mesmo pensamento. Com esse mesmo pensamento. Entendimento. Hoje, nessa última eleição que nós tivemos, nós tentamos fazer a fraternidade entre 4 políticos. Batemos na trave. Porque para nós seria muito importante ter eleito os 4. Mas faltou 30 mil votos, mas nós conseguimos 262 mil votos. Mas é para esse propósito, para unir, para trabalhar nesse sentido. Neste projeto, em seus inícios, a gente tem pessoas formidáveis, que é muito conhecido do nosso meio aqui católico. A gente tem professor Felipe Aquino, padre Paulo Ricardo, eu cito apenas daqueles mais conhecidos aqui da nossa parte, mas você poderia citar outros também que entraram juntamente com vocês, né? Olha, são estas pessoas as pessoas verdadeiras que construíram a Escola de Formação de Líderes. Eu só fui o agente aglutinador. Falar do professor César Saldanha, Luiz Fernando Barzotto, professora Heloísa Reis Manin, doutor Ives Gandra, doutor Carlos Horbach, doutor Elton Somense, doutor Gustavo Sander, Gustavo Costa. Olha, são inúmeros intelectuais. Doutor Roger Leal. Elizabeth Kipperman. Doutora Elizabeth Kipperman. Olha, são mais de 50 professores que foram participando, deixando a sua contribuição, um de um lado, o outro, e tudo isso no diálogo para construir algo que nos norteia. Porque E as pessoas... E dos inícios até hoje, eles continuam atuando, dando aulas nos cursos, e aliás, quero até aproveitar esse instante aqui, março, dias 20, 21 e 22 em São Paulo, já tem mais uma nova etapa do curso, 21, 22, 23 em Marília, isto é, a cada ano vocês não param. São quantos cursos ao longo de um ano que vocês oferecem, aberto ao Brasil inteiro? Esse ano nós vamos oferecer 8 cursos, porque esse ano nós estamos fazendo um trabalho de formação, onde os alunos que queiram nos ajudar vão se engajando em um processo de formação para atuar nas suas cidades. Então a gente está começando a organizar núcleos em cada cidade do estado de São Paulo. Vou fazer assim, a gente vai continuar falando sobre isso, vamos repetir aqui os cursos, as datas, aqui as primeiras já deste ano, mas vamos continuar com a nossa conversa também, que está muito boa, aprofundando mais ainda tudo isso que a gente está aqui já abordando. É chegada a hora de uma pausa bem curta, voltamos já já na sequência do Além da Notícia de hoje recebendo aqui Reinaldo Augusto. Até já. A escola me fez entender
que eu preciso ter um olhar diferente, um olhar melhor para o outro, para os outros. E eu preciso do outro para que eu tenha esse olhar. E existia uma Thaís antes da escola, que era bastante individualista, que era até mesmo egoísta, muito egoísta, que não pensava no bem comum, pensava só em mim mesma. E depois da escola eu passei a pensar no outro, a pensar com amor, olhar o outro com amor. E isso tem me modificado muito. Eu tenho sentido uma melhoria na minha pessoa. E eu fui atrás de saber mais sobre a escola, não pela escola em si, mas pelos efeitos que ela causou em pessoas que atuaram como líderes de uma forma diferente de tudo o que eu já tinha presenciado, que eu tinha vivido até então. Recomendo que você invista um final de semana, 24 horas do seu tempo, para ajudar a transformar a sua cidade, o seu estado, o nosso país. A escola, para mim, ela trouxe uma coisa chamada renascimento, ressurgimento, a partir do momento que eu ouvi que nós somos únicos e irrepetíveis. Eu me via assim, eu fui um trator, né? Coitada das pessoas que estavam na minha frente, que conviviam comigo. Ou era do meu jeito, ou era do meu jeito. E a gente passando a respeitar, a gente vê que a gente cresce. E crescemos todos juntos. A gente está falando de mudança, de transformação interior. A gente está falando de uma revolução que começa sempre dentro do ser humano, mas aquela revolução positiva. É impressionante como a gente falar de formação de liderança. E aqui com o Reinaldo Augusto, a gente está olhando para dentro da gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Reinaldo Augusto, fundador do Instituto Liberdade e Comunidade. Vivemos um tempo marcado por polarização, pela desconfiança, pela fragmentação das relações, outro problema dramático da nossa época. Fala-se muito em liderança, mas pouco em formação integral, que é isso que estamos atingindo aqui. Você costuma afirmar que ser cristão é ser líder. Nós estamos falando para um público cristão. É verdade isso? Jesus diz muito claro: eu não acendi em você uma luz para você ficar escondido. Se você aprendeu o jeito de viver meu cristão, você vai crescer naturalmente. Você vai ocupar cargos, você vai ocupar posições. É que hoje as pessoas se perderam no individualismo do celular, e o celular agrava mais isso, para fazer as coisas sozinho. Mas nada troca essa mística de relacionar, falar, conversar. Quantas vezes você está dando um conselho para alguém e você fala: nossa, mas é isso que eu preciso fazer na minha vida. Porque é dando que se recebe. Então, quando as pessoas entram nesta sincronia, em que cada pessoa é única e irrepetível, cada um vê coisas diferentes, e quando elas se unam na fraternidade, aí ela vai para o ápice. Então é através do diálogo, aprender a viver em fraternidade, que você vai para o ápice, que é a busca pela verdade. Aí você destrói o pai da mentira. Buscando a verdade sobre si, sobre o outro e sobre a realidade. Aí você começa a construir todo o processo. Reinaldo, a gente está vendo essa divisão tão grande na sociedade, essa polarização tão grande. Como é que a gente enfrenta isso? Isso é fruto dessa cultura que está destruindo. É lógico que tem coisas absurdas acontecendo no dia de hoje, e hoje ficou cada vez mais grave. Antes era muito velado. Hoje, com a polarização, se tornou algo extremamente agressivo, de ambos os lados. Só que tem uma coisa. Isso não constrói. Porque o foco maior é como tirar o outro do poder. E nós precisamos sim ter o poder, porque o poder é importante para fazer o bem.
E tem muita gente bem intencionada querendo fazer o bem. Mas como é que eu vou chegar? Se eu tenho uma farmácia, para tomar conta de uma farmácia ali, eu sendo um líder, eu tomo conta. Mas de uma rede de 10 farmácias, eu preciso de colaboradores. Agora, de uma cidade, eu preciso de muito mais colaboradores. Então, se eu chego no poder sem conhecer a relação e pessoas para isso tudo, eu tenho poder, mas eu não tenho pessoas que me ajudam a administrar aquele poder. Com a minha visão, com o meu pensamento e a integridade que quero que tenham todos. E a honestidade de falar a verdade. Olha, não vai fazer isso, seu prefeito. Olha, isso aqui é melhor aqui. Olha, aquilo ali. Olha, isso aqui pode acontecer isso. Mas o prefeito tem a decisão, porque ele está cercado de pessoas que estão falando aquilo que eles veem. E a gente precisa acreditar que o que a gente está fazendo é uma semente e que essa semente vai dar fruto. Esse movimento cultural que vocês estão empreendendo, ele integra ciências. E integra ciências querendo, buscando ser essa semente boa para tirar esse desânimo que está na sociedade e mostrar sinais de que é possível mudanças, ocorrerem mudanças. Como é que você explica tudo isso para a gente? É bem complexo, mas uma coisa eu quero deixar de mensagem. Pode estar do jeito que está a sociedade hoje, que a gente não vê saída, mas o universo conspira ao nosso favor. Pode estar acontecendo o que está. Tivemos momentos críticos na história da humanidade. Piores até, hein? Piores do que nós estamos vivendo. Quem entra em desespero agora não viu a história da humanidade. Tudo vai mudar e vai passar. Aqui entra os verdadeiros homens que se doam para a construção do bem. E isso já aconteceu e vimos que foi através de homens. De homens que se unem, que começam a trabalhar, jamais no individualismo. Que o individualismo não é, e sim através da fraternidade, porque se você for ser o prefeito, você vai precisar de vários homens e várias ciências. Então, o que a gente tem que organizar? Pessoas que se preparam para ser um político. Um grupo que se prepara para estar na política. Não se une um grupo para pegar uma prefeitura. Ganhar o poder é só uma parte. O que nós estamos propondo é que as pessoas começam a se organizar, pegar pessoas cada vez mais capacitadas, descobrir quem é, trazer essas pessoas com competência para dentro dos seus grupos, para que unidos possam um dia ter o poder e, quando tiver o poder, ter pessoas aptas nos lugares certos. E em tudo isso, sempre motivados pela luz da verdade, a busca pela verdade. Este é o fundamento também que eu vejo que vocês colocam em todo o trabalho, a integração das ciências visando sempre a verdade. Como é feito isso? Esse é um processo interior, tudo é interior, onde eu estou vendo as pessoas se transformarem. E aqui me faz lembrar uma situação onde João Batista manda um dos seus discípulos perguntar para Jesus se era ele que ele deveria esperar, se é ele que ele esperava ou teria que esperar um outro. Jesus responde, fale para ele que os cegos vêm, os mudos falam, os surdos ouvem e os aleijados andam. O que eu estou vendo dentro desse trabalho? As pessoas que não falavam estão falando, as pessoas que não viam estão enxergando, as pessoas que não escutavam os outros estão escutando e as pessoas que não faziam nada estão fazendo.
E esse trabalho que vocês fazem está, eu diria, eu ouso dizer, ele está praticamente substituindo hoje uma falta nas universidades que foram sempre um berço da verdade. As universidades faziam isso com uma coisa fantástica. Sim. Mas o nosso é muito pequeno perto de uma universidade com tanta sabedoria. O nosso é bem embrionário, é uma coisa muito simples. Mas a excelência está aí, nessa essência. Nessa simplicidade. Tem uma excelência gigantesca aí. Porque se a gente olhar para as pessoas, hoje faltam líderes, tá? Nunca se teve tantas faculdades, tantos cursos. E olha, eu ponho e peço para todo mundo, estudem, se preparem, estudem. Mas não como todo mundo que quer saber de tudo. Mas escolha uma profissão, escolha uma escola, vê a sua vocação para estudar. E uma coisa importante. Antigamente, meus pais tinham um sítio de café e o seu José e a Dona Maria eram analfabetos. Mas eles tomavam conta do sítio de um jeito, com uma perfeição. A tulha, os meeiros, a separação de quem quer o café de um do outro, tudo ordenado, não tinha confusão. Era tudo verdade, cada quilo, cada coisa, cada saco de café que existia. Eles eram analfabetos, mas eram líderes. E íntegros. Hoje, nós temos pessoas, às vezes, com faculdades que não têm a capacidade de administrar, porque a liderança não se aprende em faculdade, se aprende na relação, se aprende na convivência, se aprende fazendo, na prática. É isso que a gente vai propondo. E é muito importante ter o conhecimento, ter a teoria. Nós não estamos negando toda essa importância. Mas o que a gente propõe é um exercício muito pequeno, mas que tem surtido efeito para muitas pessoas. Mas que detecta e denuncia uma falha hoje nas nossas universidades. Eu fico muito triste quando penso hoje na missão das nossas universidades atuais. Acho que elas têm falhado muito. Ronaldo, se você for olhar a nossa escola de formação de líderes, em nenhum momento a gente falou, faça isso, faça aquilo, você para ser isso, você tem que saber disso, nada. Porque a vida é uma escola e as pessoas estão vivendo sem ver a realidade do que ela está passando. Então, se você, ao fazer a escola de formação de líder, começa a relembrar, e eu com certeza passo um filme da sua vida nas aulas nossas, que o Silvio Medeiros trabalhou, que foi fantástico o que ele fez da comunicação de cada slide que foi produzido. Bom, eu posso esquecer de um monte de pessoas. Eles são os autores de todo esse processo. Mas as universidades hoje estão mais preocupadas com o curso do que com o saber, a formação, a tutoria. Elas estão transformando o aluno, o ser humano, em utilitarista. Preparam-no para o utilitarismo, serem úteis na sociedade e não para serem homens. Não é a instituição, as universidades, não é isso ou aquilo. É a cultura que nós estamos formando os nossos filhos, começa nas nossas casas, começa naquilo que a gente está vivendo. E a gente não quer fazer o pequeno, porque a gente se tornou imediatista, individualista e imediatista. E ninguém vai resolver nada no imediatismo. O que a gente vai ter é pessoas frustradas no imediatismo. Deixa eu avançar mais aqui. Quem foi e como contribuiu com vocês, do Libcom, o cardeal Antônio Canizares Louveira, arcebispo emérito de Valência, na Espanha?
Na época, ele era prefeito para a Congregação do Culto Divino do Pontificado do Papa Bento XVI. Nessa época, a gente estava no início, querendo... Não existia nem o Libicon. O Libicon está fazendo 10 anos este mês. E nós não tínhamos... Aliás, nós estamos exatamente nos dias ali de aniversário de vocês, agora em março. É agora em março. Nós estamos fazendo 10 anos. Antes da gente fundar o Libicon, nós fomos procurar universidades que pudessem ter feito um trabalho de unidade entre as ciências. E nós, nessa busca, pedimos ajuda ao cardeal Canizares, que ele nos abriu várias universidades católicas, e nós fomos conversar com vários professores intelectuais. Fomos a Bolônia, fomos a Lupiano, fomos a Madrid, fomos procurar que já tivesse esse trabalho de unidade de ciência, e não encontramos. Inclusive, aqui estamos tendo na sala, que está passando aqui, os debates, os trabalhos, que a gente fazia as nossas reuniões. Aqui foi a inauguração do Libicon há 10 anos atrás. E fruto desse trabalho todo, o cardeal Canizares nos abriu e nos levou a inúmeros intelectuais que tentaram fazer o que nós conseguimos, e eles falaram, tentamos e não conseguimos. O professor César virou para mim e falou assim, Reinaldo, o que nós vamos fazer agora? Eles que eram universidade, tinham professores, tempo, dinheiro disponível para fazer tudo isso, não conseguiram. Como é que nós vamos fazer, então? Cada professor numa cidade, num estado, em uma universidade, e a gente tinha pouco tempo para se reunir em um trabalho tão complexo. O fato que eu queria agradecer muito ao Dom Fernando Figueiredo, que cedeu a cúria de Santo Amaro, e os professores desciam no aeroporto em Congonhas e nós nos reuníamos ali para fazer os nossos trabalhos. E até a gente não tinha dinheiro para pagar os professores pagavam no próprio bolso as suas passagens, e foi assim que a gente conseguiu. Mas o cardeal Canizares foi quem abriu todas essas universidades, e depois nós continuamos com contatos, e eles vieram até o Libicon também para proferir palestra para nós, e nós fomos lá para conversar com eles. E nós, nesse processo todo, nasceu essa escola, que é fruto do conhecimento de todos eles, e assim a gratidão muito grande por tudo que a gente tem feito. Tem algo que você quer trazer para a gente de muito característico, significativo, marcante no nascimento do Libicon? Você mostrou imagens ali da inauguração, mas algo que foi determinante para o nascimento? A experiência que os professores viveram, todos autores de livros, renomados, sentados em torno dessas mesas, foram inúmeros debates, inúmeros, onde a gente usava o carnaval, as férias de julho, de dezembro, para nos reunir em hotéis, ou às vezes a gente pegava uma casa de retiro, ou uma casa que tivesse mais afastado para a gente ficar semanas debatendo. E os professores debatendo entre eles a humildade. O professor, na frente de todo mundo, pegou o celular, ligou para a editora. Você já editou meu livro? Ele falou, ainda não. Graças a Deus. Tem que corrigir. Ele está errado. E eu quero corrigir. Eu queria dizer a humildade deles, em se curvar diante da verdade. O último bloco do nosso programa, a gente vai mostrar como funciona, não é? Os espaços que vocês utilizam, as turmas, as salas ali. Eu acho tão bonito quando eu vejo vocês ali, lá naquele palco, as aulas que são ministradas, tudo isso. E nós vamos trazer aqui também um fruto já do Libicon,
que está aqui na nossa plateia hoje, aqui um convidado ilustre, o deputado Rogério Santos, estadual de São Paulo, que está aqui nos assistindo, já estará conosco aqui também no próximo bloco, vai ser muito bom poder ouvir a experiência dele também, de ser um fruto já, resultado desse trabalho, e vocês já têm dezenas de frutos e de resultados no estado de São Paulo e em tantos outros lugares. Vamos para o intervalo, gente, a gente volta já para o último bloco do nosso Além da Notícia de hoje, que está especialíssimo, reflexivo, importante e que precisa impactar-nos e nos tirar do sofá em que a gente está agora sentado e colocar um pé na estrada, e nessa estrada que a gente precisa percorrer. Intervalo, voltamos já. E vejo nesse instituto, efetivamente, a mim, um velho professor de Direito, de novo a esperança de que talvez nós possamos mudar a história do país com nova gente, nova mentalidade e principalmente pessoas de valor. Realmente é uma ideia que poderá mudar a face do Brasil do futuro, porque na medida em que se formam pessoas, na medida que essas pessoas de valor e de valores passam a atuar na política, nós estaremos construindo um novo país, aquele país que todos desejamos, um país de gente de bem, não gente de bens, gente de bem para fazer o que o país precisa. Nesse instituto se encontra o futuro do Brasil. No Além da Notícia desta noite, nós estamos apresentando, em primeira mão para o Brasil, uma escola de formação de líderes. Mas essa escola é diferente de tudo que você já ouviu falar, de tudo que você conhece. O Instituto Libicom, esta escola de formação de líderes, e estou recebendo aqui o fundador dela, Reinaldo Augusto. E nesse bloco, Reinaldo, a gente tem a companhia aqui do deputado estadual de São Paulo, Rogério Santos. Bem-vindo, Rogério, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Ronaldo. Que alegria poder voltar aqui. Tem cerca de um ano que você esteve aqui com a gente. Exatamente. Contando experiências fantásticas da sua vida, também do trabalho feito em São Paulo. Realmente foi um programa edificante. E, mais uma vez, obrigado. Não, e uma honra poder estar ao lado do Reinaldo, que nos lidera nesse processo de formação no estado de São Paulo. Tá. Para ser também aqui corretíssimo, o Rogério Santos é deputado estadual de São Paulo, mestre em Teologia Sistemática pela PUC, fundador da comunidade Kênosis, ex-coordenador estadual da Renovação Carismática Católica em São Paulo. Em 2016 foi eleito pela primeira vez na cidade de Osasco como vereador, reeleito em 2020 e, mais tarde, eleito deputado estadual em 2022, eleito deputado estadual em São Paulo. Um fruto, um resultado deste trabalho da Escola de Formação de Líderes, Reinaldo. É isto que o deputado Rogério Santos, mas agora a gente quer saber exatamente como é que funciona essa escola. Aliás, vamos ter a companhia de muitas imagens, belíssimos auditórios ali cheios, repletos de pessoas que vão do Brasil inteirinho fazer esses cursos lá. Como é que você nos apresenta a escola? Como é que ela trabalha? Como é que ela funciona? Ela é dinâmica, com muitos filmes de cidades e de situações reais, filmes em que as pessoas passaram por dificuldades e as soluções encontraram. E ela tem uma dinâmica própria. Nós damos as aulas, os conteúdos, com professores em várias aulas. Mestres, doutores, professores universitários. De todas as áreas, onde eles dão essas aulas e depois tem um trabalho onde os alunos, em pequenos grupos, falam do que entendeu, diz a sua experiência de vida, porque toda a vida é uma escola de cada um. Você tem uma experiência na sua vida, eu tenho outra, o deputado Rogério tem outra, e quando nós partilhamos isso, nós vamos aprendendo um com o outro. O que fez relembrar na sua vida, na sua história, e isso faz com que o conteúdo dado
se aprofunde. São 3 dias, 4 aulas de manhã, 4 à tarde. É intenso, puxado, porque ninguém tem tempo hoje em dia. Antes esses cursos eram dados em 15 dias, nós conseguimos reduzir para 7, para 4, e agora o formato atual, 3 dias. Mas se condensou. E na partilha de situações que um viveu, que o outro viveu, um ensina o outro e aprende com o outro. Então a riqueza, eu costumo dizer que existem 2 cursos sendo feitos. Um, o conteúdo teórico que os professores dão, e o outro, a vivência prática de cada pessoa, baseada com aquele conteúdo. Então tem toda uma dinâmica de pessoas que são os nossos acolhedores, que trabalham com os alunos constantemente. Bom, deputado Rogério Santos, como é que o senhor conheceu esse projeto, fez esse curso, fez essa escola de formação de líderes? Quando foi que a sua vida se encontrou com esse projeto? Em 2006 eu conheci o Reinaldo, ele estava numa campanha para deputado, dentro desse processo que ele já contou aqui. Ele passou por Osasco, sou da Diocese de Osasco, na época eu estava coordenando o movimento da renovação carismática na Diocese, e ele passou por conta da campanha, mas quando chegou lá para conversar, ele falou que, ao invés de falar da campanha dele, ele falou de um projeto. E eu confesso que despertou uma curiosidade, fiquei com algumas dúvidas. Isto é, ele não chegou fazendo campanha para ser. Não chegou falando campanha. Ele falou do projeto que existia. Ele falou, nós temos um projeto de amor pelo nosso país. Essa é a diferença aí. E nós precisamos unir as pessoas de bem para a gente estudar, porque ainda tinha que muita coisa ser encaminhada, e eu queria te convidar a conhecer. A gente ajudou um pouco politicamente lá, mas muito pouco. Eu confesso hoje, peço desculpa, a gente podia ter ajudado mais à época. Mas ele, graças a Deus, foi eleito. E depois da eleição dele, o primeiro lugar que ele voltou para agradecer, que é outro diferencial, voltou para agradecer, foi em Osasco. E me convidou. Rogério, vem conhecer o que nós estamos fazendo. Ele me convidou para ir em uma dessas reuniões que ele citou aqui, com o Dom Fernando Figueiredo, que acolhia lá na Cúria de Santo Amaro. Ele já estava levando esses professores. E eu acabei ali tendo oportunidade de conhecer o trabalho que ele estava iniciando. Eu me tornei um voluntário, fiquei encantado com todo aquele processo. Ele me levou para o coração, onde estava sendo debatido, discutido os problemas do Brasil. Quando vemos uma boa ideia e uma intuição ali do Espírito, a gente já se afeiçoa logo também, a gente quer estar junto, né? Exatamente. Embora no início, eu gosto sempre de lembrar isso aqui, eu tive dúvidas e desconfiei. Porque a sociedade inteira está marcada, depois eu aprendi isso no projeto, está marcado por uma desconfiança. Mesmo quando o bem está sendo oferecido, a gente desconfia que tem alguma coisa por trás daquela proposta. Mas eu fui convencido pela verdade que aqui ele testemunhou. Realmente eu estava diante de homens, mulheres, debatendo e buscando a verdade. Eu assisti, tudo isso que vocês ouviram aqui, eu assisti isso sob a liderança do Reinaldo Augusto, professores testemunhando aquela humildade. E eu me curvei diante da verdade e falei, puxa, aqui está o bem, aqui está a vontade de Deus. E eu acabei me tornando um voluntário, fiquei, e estou até hoje como um voluntário. Hoje, claro, também dentro de um mandato. Em 2016, eu já estava ajudando a organizar no Estado, ajudando na formação, nesse acolhimento, no apoio. Foi quando decidiu ter uma organização na minha cidade para eleger um vereador. A gente ajudou a organizar tudo e as pessoas acabaram me escolhendo para ser o candidato. E aquele grupo se uniu, nós fomos para as ruas, sem precisar gastar dinheiro, só simplesmente com um grupo de pessoas conscientes, acabei sendo eleito vereador, depois reeleito e agora nessa função de deputado. Mas isso só foi possível por conta do processo de formação. Uma profundidade de conhecimento que me deu segurança, tanto do conhecimento teórico quanto de lideranças de pessoas que estavam ali para dar um suporte, para dar condições de fazer alguma coisa. E acabei aceitando a missão. E tudo isso eu aprendi na Escola de Formação de Líderes, que vocês estão trabalhando aqui. Sabe quantas vezes eu já fiz a Escola de Formação de Líderes? Mais de 20 vezes. Tem limite? Não tem limite? Não tem. Não tem porque cada vez... Bom, antes, Ronaldo, eu queria chamar a atenção
que apesar da desconfiança, o deputado Rogério Santos, ele foi um cristão autêntico. Vim de verde. Ele foi ver. Aham. Muitas pessoas estão parando nos comentários e não vão ver. O que ele fez foi uma atitude cristã, de ver. E diante daquilo que ele viu a comunidade atuando em busca da verdade. Reinaldo, você sabe que eu também fui lá e vi. Aliás, vocês abriram aquela possibilidade de fazer online a Online. escola. Eu fiz a escola Por causa online. da pandemia. Por causa da pandemia. Eu fiz a escola online e eu só não continuei mais com vocês porque sou missionário. Os muitos compromissos dentro da Canção Nova. Mas não fosse isso, eu estaria junto com vocês até hoje em tudo que vocês estão fazendo, porque eu me senti extremamente ali invadido por algo muito bom, por algo muito grande, por algo transformador. E eu falei, meu Deus, o Brasil inteiro, as pessoas todas precisam fazer essa escola. Sabe, Ronaldo, tem uma racionalidade que é inspiração divina, mas que teve uma liderança do Reinaldo que foi percebendo isso dentro daquele processo de união das ciências. Porque o foco é o ser humano, a pessoa humana, o resgate da natureza humana, da capacidade do ser humano voltar a uma integridade, porque isso foi dilacerado ao longo do tempo. E a escola passa por um processo de fazer algumas perguntas bem objetivas. Como que nós pensamos? Por isso, um módulo de filosofia. Como que o ser humano hoje pensa? Tem tantas filosofias, cada um pensa de um jeito, mas qual que é a verdade disso? Então, filosoficamente, onde está a verdade? Uhum. Depois, esse ser humano que pensa, ele é alguém. Então, quem é esse ser humano? De que ser humano nós estamos falando? Porque hoje as pessoas falam de ser humano, inclusive, que pode cometer, por exemplo, o aborto, porque não considera aquilo ser humano. Então, de que ser humano que nós estamos falando? A vida tem sentido? Se a vida tem sentido, então, como que a gente gasta a nossa vida? Módulo de psicologia. Aí você tem um módulo de ética. Esse ser humano que pensa, que é alguém, ele tem que se comportar e ter atitudes dentro da sociedade. Fundamentado em quê? Quais são as virtudes que devem nortear o comportamento, as atitudes de nós enquanto seres humanos? É o módulo de ética. Depois, esse ser humano se relaciona dentro de ele precisa administrar, porque a gente produz riquezas e essas riquezas têm que ser distribuídas. Como que a gente administra a própria vida? É um módulo de economia. Esse ser humano se relaciona com as pessoas, tem que organizar a sociedade, um módulo de política. Ou seja, são coisas bem objetivas, mas tudo não para mostrar só um problema estrutural ou respostas estruturais, mas para mostrar como que o ser humano precisa se reencontrar com a verdade e se tornar de fato aquilo que Deus nos criou, nos chamou a ser. Mas tudo isso a partir desses princípios e valores. A escola ajuda a responder questões assim. De uma maneira orgânica, porque não dá para a pessoa entender que eu vou fazer um curso e esse curso me transforma. Não, esse curso te dá condições de reflexão e aí a tarefa que você tem para lidar consigo mesmo. Eu costumo encerrar a escola dizendo, tem uma parte que aparece um tubarão, que durante os mares nós teremos inúmeros tubarões para enfrentar. Os slides são fantásticos. E o primeiro tubarão tem um nome. Qual é o seu nome? Ronaldo. Esse é o tubarão que você tem que enfrentar, Ronaldo. É você mesmo. Assim mesmo. Assim mesmo. Então, as pessoas vão lá achando que vão fazer uma escola de formação de líderes para mandar nos outros, ou técnicas, ou coach, ou alguma coisa nesse sentido. Não, não é. Você vai para refletir, entrar no seu interior e buscar. Precisa da motivação, precisa uma série de coisas, mas começa tudo no seu interior. E esse crescimento é orgânico. E por isso que o deputado Rogério Santos falou de 20 vezes que ele fez a escola. 20? Mais de 20. É que depois da 20ª você não conta mais. Vamos lá. Por falar nisso, você está vendo aqui nas nossas redes sociais, aparecer aqui as redes sociais do Libcom, do Instituto Liberdade e Comunidade. Você está vendo tudo aqui. Entra aqui.
As datas, os próximos cursos, as próximas escolas sempre duram 3 dias, já estão agora previstas para os próximos dias 20, 21 e 22 de março em São Paulo, 21, 22 e 23 em Marília, e ao longo do ano, como o Reinaldo já nos disse, serão 8 ocasiões de fazer essa escola de formação. Você citou aqui alguns módulos, eu acho que é importante até, se vocês puderem destrinchar um pouquinho mais, outros módulos. Você já citou filosofia, já citou psicologia, história, ética. Quais outros módulos de palestras, Reinaldo, que ali são apresentadas para que o ser humano se veja nelas? É que todas elas acabam tendo outras ciências dentro desses módulos. Tem antropologia, tem um processo, a gente acaba fazendo uma síntese de todas as ciências naquilo que a gente pode. E algumas aulas que a gente está num processo contínuo de desenvolvimento, não é uma coisa estática. É um trabalho, continua reuniões. Inclusive, o trabalho atual nosso, nós estamos mergulhando num trabalho com a professora Heloísa Reis Marim, onde a gente está fazendo esse trabalho do interior. E está saindo uns conteúdos maravilhosos para ajudar as pessoas para acolher melhor nas escolas. Me diga uma coisa, naturalmente tem um custo, tudo isso, as pessoas têm que se deslocarem de suas cidades até São Paulo, tem um custo do próprio curso. E por que eu também nunca ouvi falar desse curso antes? Deve ter gente agora perguntando isso em casa. Por que até agora o Libcom não faz uma propaganda exacerbada de si? Nós evitamos de usar as redes sociais, evitamos de dar divulgação em todo o trabalho. Era interno, onde as pessoas vão trabalhando, eles mesmos produzindo esse processo. E até um pouco antes da pandemia, veio a pandemia, nós paramos, e a gente abriu a primeira vez online, foi pós-pandemia, quando você fez, e depois a gente resolveu diminuir as escolas. Nós fazíamos 20 escolas no ano, e nós resolvemos ir mais devagar, mas com uma formação mais cadenciada, mas com atividades com as pessoas que vão se envolvendo na organização de todos os cursos. Então, essa reformulação surtiu um efeito muito grande. E agora nós estamos nos capacitando para poder ampliarmos e abrir os nossos cursos para mais localidades, para outros estados. Hoje ainda nós estamos priorizando o estado de São Paulo. Mas é um projeto ir a outros lugares do Brasil? Também. Existe no futuro, a partir de 2029, nós queremos estar preparado para abrir isso para os outros estados. E a gente está, assim, muito feliz com os resultados que estão tendo, porque o nosso processo não é um processo de eleger pessoas, o que a gente quer é a transformação de pessoas, de vidas. E estas pessoas, ao se transformar, vão descobrindo as suas vocações, nos mais variados. E a política é necessário entender que é um sacerdócio, é um martírio. Deputado Rogério, vamos entrar nessa aqui agora. Depois de tantas escolas, de tantos cursos que você fez, como é que você descobriu o chamado à política? É muito interessante essa sua pergunta, porque me remete ao início, né? Quando um país está em conflito, com problemas, e às vezes numa guerra, são convocados os soldados, os que são treinados, os que têm capacidade, habilidade, técnica para aquilo. Isso se chama vocação, eles são vocacionados a defender a sua pátria. Mas quando o país está perdendo e não tem mais condições de chamar os vocacionados, então se faz uma convocação para os que estão na reserva, para os que já passaram, porque todos têm que aprender a defender o seu país. Mas se for convocado, faça por amor ao país. E quando aconteceu o chamado ali daquele grupo, eu tinha certeza naquele primeiro momento de que eu não era um vocacionado à política. Minha formação em teologia, sempre evangelizando, eu nunca me imaginei na política. Assim que eu fui eleito, eu falei, Reinaldo, e agora? Eu não me sinto vocacionado à política, e o que eu faço aqui dentro?
E ele falou, você tem uma tarefa apenas, inicial, né? Depois tem outras, mas inicialmente. Encontre os vocacionados. Sua missão é encontrar pessoas que possam assumir a vocação política. Porque eles têm medo, lembra que você disse, eles se escondem. Porque ficou tão deturpada a vocação política e as pessoas hoje entendem o político e a política como algo ruim, que as pessoas de bem, as pessoas que têm competência, não querem se aproximar. Fazendo o que é possível dentro do chamado político, mas sobretudo com um olhar na sociedade, quem são as pessoas que podem vir para assumir isso como vocação política. Tudo que nós montamos é um complemento. Não faz parte do Ministério de Fé e Política da Igreja. Aliás, se tem uma coisa que o Ministério de Fé e Política precisa fazer, é esse acompanhamento que o deputado Rogério Santos fez. Orar, ajudar, discernir, aconselhar, respeitando a autoridade. Porque é uma outra coisa que daí as pessoas não sabem lidar com isso, porque a autoridade hoje, quem tem a autoridade é o deputado Rogério Santos. Eu chego, falo todas as minhas ideias, mas nunca impus a ele, porque a autoridade é dele. Toda autoridade é constituída por Deus. Sempre foi respeitado. Isso aí é uma coisa belíssima. Fraterno. Muitas coisas, antes de eu tomar a decisão, eu busco aconselhamento dele, de outros professores, líderes. E depois, nunca nenhum deles, sobretudo o Reinaldo, acho que é o exemplo do próprio Reinaldo, disse, você tem que fazer isso ou aquilo. O povo acreditou e confiou em você. Você tem autoridade, aquilo que a igreja chama de graça de Estado, para tomar a decisão. Mas o bonito é isso, Ronaldo. É ver as decisões sendo tomadas fraternalmente, mas respeitando a autoridade. E às vezes ele, como autoridade, pode votar em uma coisa que eu não concordo. Porque nós somos únicos e irrepetíveis, não vamos ser iguais. Mas esse respeito é que começa no respeito pela paternidade de pai e mãe. Quando a gente remete na família, quando você respeita pai e mãe que lhe deu a vida, a mãe que acordou de noite quando você chorava, quando ela estava cansada, com dor, o pai que trabalhou dobrado para levar o sustento da família. Isso não tem preço. Honrar pai e mãe constrói a liberdade. E uma coisa que a gente tem que resgatar é o trabalho. Hoje, as pessoas acham que tem que ganhar sem trabalhar. Não é. E sabe por que querem destruir o trabalho? Porque o trabalho me dá liberdade. Tem toda uma fundamentação. Se eu ganho meu dinheiro, eu vou poder comer o que eu quero. Eu vou poder ir comprar a roupa que eu quero. Eu vou poder ir aonde eu quero. Oferecer o melhor para os meus. Para os meus, eu tenho liberdade. Então, a liberdade está sendo tolhida quando eu não valorizo o trabalho. Eu não estou falando que não deva ter assistência social para as pessoas que necessitam. Pelo contrário. E pode acontecer de pessoas de bem, saudável, ter necessidade, como a França. Tem um programa social onde as pessoas de bem, que por alguma situação ela precisa de uma ajuda do Estado, o Estado dá, por aquela condição. Mas ela vai, em contrapartida, trabalhar para o Estado. No que você sabe fazer? Ah, não vai ser o dia todo, porque uma parte do dia você trabalha e tem um período que ajuda. E não para a pessoa ficar vivendo o tempo todo sem trabalho. Isso, há uma contrapartida, né? Há uma contrapartida. Então, tudo isso, quando a gente começa a fazer desse trabalho, é importante ver a autoridade, o respeito, pai e mãe e a liberdade. E é com o trabalho. Lembrei de Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, quando o senhor mencionou aqui uma outra reflexão, que dizia, alguém disse para ela, eu não faria esse trabalho da senhora por 1 milhão, e ela disse... De dólares. De dólares. Ela falou, nem eu. Nem eu.
Não dá para fazer. Não dá. Mas, Ronaldo, eu quero assim dizer a alegria com que tudo isso está chegando neste momento de maturidade. E é por isso que eu estou aqui e assim muito feliz de estar falando tudo isso, porque eu vejo tão caótica que está a sociedade e também, ao mesmo tempo, Deus dando a graça para botar no meio disso tudo algo que as pessoas passam a valorizar. Sim. Porque quando se falta a liberdade, quando começa a ter falta da honestidade, da verdade, quem começa a praticar isso começa a sobressair. Por esse imenso trabalho que você vem fazendo, de despertar consciências, de despertar uma geração de pessoas, é um trabalho leigo e que só é possível construir ou reconstruir este mundo caótico que aí está, reconstruindo o ser humano. É aquele slide ou aquela dinâmica que nós já conhecemos. O menininho que para montar o mapa mundi, ele foi para lá para trás e viu que tinha um ser humano. Então ele foi juntando as peças do ser humano. Quando ele juntou o ser humano, do outro lado, o mundo estava corretíssimo, estava tudo bem formado. Então, você está nos apontando isso que é algo tão óbvio que há séculos e há milênios a igreja já nos mostrou, que a gente vai se esquecendo por causa dessas nuvens que estão jogadas aí com tantas filosofias e ideologias que chegaram até dentro da igreja, até dentro da fé. Então, obrigado por esse serviço e por esse olhar de águia que está nos fazendo ter o mesmo olhar e descobrir a verdade. Ronaldo, eu tenho que agradecer aos inúmeros colaboradores, professores, doutores, alunos, pessoas que trouxeram para nós ideias. Olha, é muito imenso a participação de tanta gente, de pessoas que saíram candidatos, que sofreram, que carregaram o nosso nome. Em quantas cidades já há frutos, resultados? Você dizia mais de 300, não é? 375 cidades, hoje nós já temos grupos sem alarde, a gente já vê os frutos desse trabalho. Aos poucos, se organizando, nós temos 119 cidades com pessoas eleitas, nós temos secretários em várias áreas e um ponto alto é o secretário da Casa Civil de São Paulo. O Henrico Mizazzi. O Henrico Mizazzi. Que era para estar aqui com a gente hoje, não pôde, lamentavelmente. Pessoas mais capacitadas que eu. E isso é muito importante. E hoje o deputado Rogério Santos, que também é um deputado melhor que eu. Rogério, também quero te agradecer mais uma vez, obrigado por essa presença aqui e por nos trazer o Reinaldo, que só veio por sua causa, viu? Ainda bem que você conseguiu trazê-lo. Ronaldo, eu quero agradecer a você e a toda a Canção Nova, a comunidade, o Sistema de Comunicação Canção Nova, porque é uma oportunidade para o Brasil, para a nossa Igreja Católica, mas para todos que têm acesso à comunicação que a Canção Nova faz, de ter conhecimento desse trabalho belíssimo que Deus inspirou no coração do Reinaldo e que hoje já atingiu a tantas pessoas. Eu sou um desses privilegiados de ter tido, não é só o acesso ao conhecimento, é a amizade e quase que, no meu caso, uma filiação. Eu tenho o Reinaldo como amigo, mas quase como um pai, porque o Reinaldo é esse formador de líder. Mais do que alguém que entrega um conteúdo, ele capacita as pessoas a assumirem o protagonismo. E eu sou grato a Deus, primeiramente, dessa relação com o Henrico Mizazzi, que foi aqui citado, que é um grande líder hoje, formado pelo Reinaldo, e tantos outros que eu estou vendo no estado de São Paulo, e graças a Deus hoje já no Brasil. Então, queria te agradecer pela oportunidade de hoje nós estarmos aqui. Para mim é uma grande honra estar ao lado do Reinaldo, participando desse programa que tem alcançado tantas vidas e ajudado a esclarecer o nosso povo sobre o nosso papel na sociedade. Obrigado a vocês. E quero dizer ainda uma coisa bem particular para o Reinaldo. Em muitos momentos, você falando aqui, eu fui recordando o Padre Jonas Abib. Você é um bom aluno dele, viu? O Padre Jonas, como deu a vida,
e aquilo vai semeando nos corações das pessoas. Temos que mergulhar no caminho de vida dele para segui-lo. É a pessoa, o homem. O foco nosso é formar homens. E homens bem formados transformarão o mundo. Foi um prazer. Muito obrigado. E você de casa, procure conhecer a Escola de Formação de Líderes, Libcom, Instituto Libcom. Põe aí, as redes estão aparecendo nesse instante. Se Deus quiser, a gente se encontra na semana que vem com um novo programa, depois do presente que tivemos aqui nessa noite, não é? Grande abraço, fique com Deus, até lá.